dia ou boa tarde, seja a hora que você vai ouvir ou ver esse vídeo, se tudo der certo, né? Bom, vamos falar sobre IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Por que ele foi criado, o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano? Para saber, no caso, a real condição de um país. Às vezes, esse país tem muito dinheiro, muita renda, tem um PIB muito alto, um produto interno bruto muito alto, mas ele não é um bom país de se morar. Por exemplo, quando você fala de um bom país para se morar, para habitar, você está falando de Austrália, Estados Unidos, Canadá, Suíça, Noruega, Dinamarca. E esses países, alguns deles, não figuram nem entre os 15 mais ricos do mundo, mas são países bons de se morar. Então, porque a renda é melhor dividida, porque tem uma maior quantidade de pessoas vivendo na classe média, e assim por diante. Então, às vezes, um país ele tem muito dinheiro, um produto interno bruto muito alto, está entre os 10 países mais ricos do mundo e não é um bom país de morar. Por exemplo, é o caso do Brasil. O Brasil, às vezes, figura entre o oitavo e o nono país mais rico do mundo. No entanto, você olha a condição do brasileiro e o Brasil não é um país bom de se morar para a maioria dos brasileiros, certo? Então, vamos acompanhar isso. Eles avaliaram e viram que, por exemplo, entre os 10 países mais ricos do mundo, eu posso citar aqui a China, a Índia e o Brasil, que figura entre os 10 mais ricos do mundo. Esses países, no entanto, não são países bons de se morar para a maior parte da sua população. Nós vamos ver por que isso acontece. Ou a má distribuição de renda, ou o quantitativo populacional talvez seja muito grande. Alguma coisa acontece nesses países que ele tem essa dificuldade. Então, exatamente por isso que isso surgiu, que os 10 países mais ricos do mundo não são necessariamente os 10 melhores países do mundo para se habitar. Então, vamos ver isso, tá certo? IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Bom, criado em 1990 por dois economistas, um paquistanês e um indiano, e eles perceberam que, isso que eu falei para vocês, que os 10 países mais ricos do mundo necessariamente não são os melhores países do mundo. Aí eles pegaram 3 critérios para se avaliar se um país realmente ele é muito bom, ele é mais ou menos, ou ele é ruim. O critério que se pegou foi educação, saúde e renda. Conforme foi pegando esse critério e foi avaliando, educação, saúde e renda são os critérios de avaliação do IDH. Se um país tem uma educação muito boa, se a maioria da sua população tem nível superior, se a maioria da população não é analfabeta, ele vai receber uma nota alta no IDH. Vou dar o exemplo do Brasil. O Brasil tem 15 milhões de analfabetos, no total de 210 milhões de habitantes. 15 milhões são analfabetos. E apenas 8% da população brasileira possui nível superior. Então, o Brasil, na educação, não vai receber uma nota muito alta no IDH. Já longevidade. Longevidade, quando eu falo longevidade, eu estou falando de até que ponto a média da população ela vive naquele país. Por exemplo, a média de vida do brasileiro é 75, 74 anos. Então, nesse critério, média de vida, o Brasil vai receber uma nota boa, porque o brasileiro vive bem, de 75 a 74 anos em média. Já, por exemplo, o Japão vive 81, 82 em média. Já países como Serra Leoa vive 45, 46 anos em média. Então, esses países como Serra Leoa vão receber uma nota baixa em saúde. Já o Japão vai receber uma nota muito boa em saúde. E o Brasil vai receber uma nota até razoável em saúde. Já renda, vou falar do PIB, Produto Interno Bruto. O que o país produz ao longo de um ano. Então, entre esses países, o Brasil vai receber uma nota muito boa, porque o Brasil é o 8º país mais rico do mundo. Então, no critério renda, ele vai receber uma nota alta. Já países que não têm uma renda muito alta, um PIB muito alto, uma renda muito alta, não vão receber uma nota tão alta assim. Então, esses são os critérios que se avalia: saúde, educação e renda. Conforme a nota vai de 0 a 1. Mais próximo do 1,
o país vai receber uma nota boa. Mais próximo do zero, a nota desse país vai ser muito ruim, tá certo? Então, são os critérios para se avaliar o IDH: saúde, educação e renda. Bom, vamos separar algumas coisas aqui. O que é uma potência econômica? Uma potência econômica é um país que tem uma grande quantidade de dinheiro, tem uma renda muito alta. Por exemplo, o Brasil é uma potência econômica. Se ele é o 8º ou 9º país mais rico do mundo, ele tem um produto interno bruto muito alto, é um país rico. Então, o Brasil é uma potência econômica. Já não se compara aos Estados Unidos, né, que é o país mais rico do mundo. Uma potência militar são países que possuem uma quantidade de armamento muito boa e um exército muito grande ou possuem armas nucleares. Já, por exemplo, 9 países do mundo possuem armas nucleares: Coreia do Norte, China, Índia, Paquistão, Rússia, Inglaterra, França, Estados Unidos, então Israel. São os 9 países que possuem armas nucleares. Então, eles são potências militares. Já, por exemplo, a Coreia do Norte, ela tem armas nucleares. Ela é uma potência militar, mas ela já não é uma potência econômica, está entre os países mais pobres do mundo, se for o caso em relação a dinheiro. Então, às vezes um país é uma potência econômica, mas não é uma potência militar. Às vezes é uma potência militar, não é uma potência econômica. Por exemplo, o Japão. O Japão é o 3º país mais rico do mundo. É uma potência econômica, mas ele não tem armas nucleares. Ele não é uma potência militar, tá certo? Então, separar: potência econômica, muito dinheiro; potência militar, grande poder de fogo, grande armamento. Já uma potência mundial, aí o país, para ser considerado potência mundial, ele possui armas e dinheiro. É o caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é o país mais rico do mundo e é o país mais poderoso do mundo. Então, os Estados Unidos é uma potência mundial. A França é o 5º país mais rico do mundo e tem armas nucleares. A França é uma potência mundial. A China é o 2º país mais rico do mundo e tem armas nucleares. A China é uma potência mundial. Então, o país só é potência mundial quando ele tem dinheiro e armamento. Alguns países só são potências militares, como a Coreia do Norte, e alguns países só são potências econômicas, como o Brasil e China, tá certo? Agora, o que é uma potência regional? É um país que tem certa influência no seu subcontinente. Por exemplo, a Índia é uma potência regional ali na sul da Ásia. Embora a Índia está crescendo como potência econômica também, ela tem armas nucleares. É bem provável que no futuro será uma potência mundial. O Brasil, por exemplo, na América do Sul, é o país mais rico da América do Sul. E o Brasil tem um poder de influência muito grande na América do Sul. É o maior país da América do Sul em extensão territorial, é o país mais populoso, é o país mais rico. Então, é um país que é uma potência regional. Alguns países são potências mundiais, outros são potências regionais. Por exemplo, a Austrália é uma potência regional na Oceania. A África do Sul é uma potência regional na África. E o Brasil é uma potência regional na América do Sul, e assim por diante. Aí, por exemplo, esses países aqui, se for usar apenas o critério dinheiro, renda, seriam os melhores países do mundo. Estados Unidos é o mais rico, China é o 2º, Japão é o 3º. Alemanha é o 4º, França é o 5º, Reino Unido o 6º. A Índia é o 7º, a Itália é o 8º e o Brasil é o 9º. Canadá seria o 10º. Então, no critério renda, esses países aí seriam os países maravilhosos para se morar, mas na realidade isso não acontece. Embora Estados Unidos, Japão, França, Reino Unido e Alemanha, Itália sejam bons países para se morar realmente, já Índia, China e Brasil não são essas maravilhas todas. Então, por que isso acontece? E o critério IDH vai tentar explicar um pouco isso, tá certo? Vai ver que um país às vezes tem muito dinheiro, mas ele não é um bom país para se morar. Vamos entender uma coisa: países desenvolvidos, países emergentes, países subdesenvolvidos. Países desenvolvidos são os países que têm dinheiro, são ricos.
País desenvolvido é um país que tem uma grande quantidade de dinheiro e a sua população vive uma boa condição social, ou seja, essa população tem educação, tem renda, tem moradia, tem transporte, tem saúde, tem educação, tem tudo que socialmente as pessoas precisam para viver bem. Então, países desenvolvidos são países ricos. Eu comparo esse carro bonito que está vendo aí, um azul claro, de cima, né? Então, é um país bom de se morar, é um bom país para se viver. Vou dar exemplo desses países, por exemplo, a Noruega, a Suécia, a Dinamarca, a Holanda, a Bélgica, a Austrália, a Nova Zelândia, o Canadá, os Estados Unidos, até a Coreia do Sul hoje em dia, são países bons de se morar, são países desenvolvidos, tá certo? Já um país emergente é esse carro que está aí do lado, um Gol azulado, azul mais escuro. Seria esse, um país emergente. Seria um país da classe média. É um país que tem uma renda, quantidade de dinheiro, um produto interno bruto muito bom, mas é um país socialmente muito ruim. Então, esse critério de países emergentes são aqueles países que estão crescendo economicamente bem, mas socialmente eles ainda deixam muito a desejar a sua população. Quais são esses países emergentes que são considerados da classe média? Seria o México, o Brasil, a Argentina, o Chile, a África do Sul, a Índia. Então, são países emergentes, são países que estão crescendo economicamente, mas socialmente ainda são muito ruins. Países subdesenvolvidos são países pobres e representado nesse carro aí mais precário, né? Praticamente, se você vê um carro desse na loja, você não vai querer comprar de jeito nenhum, né? Vai jogar seu dinheiro fora, porque certamente ele vai ficar mais parado do que andando. Então, eu comparo aos países subdesenvolvidos, países pobres, países que são economicamente muito ruins e socialmente muito ruins também. Então, países subdesenvolvidos, países pobres, países emergentes, países da classe média, país desenvolvido, países ricos, tá certo? Então, você já sabe já o critério de cada um. País desenvolvido, economicamente muito bem, socialmente muito bem. País emergente, economicamente muito bem, socialmente muito ruim. País subdesenvolvido, economicamente muito ruim, socialmente muito ruim. Sabendo esse critério, você fica fácil classificar os países. Bom, por que acontece isso? O principal fator de um país ser economicamente bom e socialmente muito ruim é a desigualdade social. Ou seja, com certeza nesses países, alguém está vivendo muito bem, uma minoria está vivendo muito bem e uma grande parte da sua população vivendo muito mal. Esse fator desigualdade social é que os países têm que melhorar, como o caso do Brasil, para ser realmente um bom país para se morar para a maior parte dos brasileiros. Não que nos países ricos não tenham pobres, nos países ricos tem pobres também, mas só que a população que é pobre nesses países, elas são muito baixas. Para você ter uma ideia, a classe média do Japão é 80% da população. Olha só que país maravilhoso. A classe média japonesa são 80% da população. Então, é um país onde a maior parte da sua população vive muito bem. Já no Brasil, a gente não está longe dessa realidade, né? Bom, quais são os melhores países do mundo? Esse critério, de vez em quando, de ano para ano, eles mudam, mas vamos usar esse critério aqui. De 0,800 a 1 é um país muito elevado, um país muito bom de se morar. E nos últimos IDH, quem tem se destacado é a Noruega, é o melhor país do mundo para se morar. Você vê que a Noruega não aparece nem entre os 20 países mais ricos do mundo, mas ele distribui bem a sua renda. Então, é um país que consegue dar uma condição boa à maior parte da sua população. É o melhor país do mundo. 0,800 a 1. Ele recebeu uma nota muito alta. A última vez que eu vi estava 0,956 a Noruega, o melhor país do mundo para se morar. Bom, entre 0,700 a 0,799, nessa faixa estava o Brasil.
O Brasil estava com 0,756, ou seja, é um país elevado. É um país que tem suas deficiências e precisa ser consertadas, mas é um país onde tem muitas coisas assim que funcionam, que são boas também. Então, é um país que é considerado elevado. Um país que tem 0,56 a 0,699 é um país de classe é um país médio. Mas você vê a Índia, por exemplo, que chega a ser entre os 10 países mais ricos do mundo, mas a população, que é muito grande, de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, a sua maior parte vive muito mal. Vamos supor aqui que apenas 10% da população indiana vivam bem. Esses 10% seriam 130 milhões de indianos, já seria uma população considerável em qualquer país. Por ele ter uma população muito grande, de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Mas posso dizer que a maior parte da população da Índia vive muito mal. Então, ele recebe uma nota 0,556 a 0,699. Já os piores países do mundo, é classificado aqui, a maioria dos países da África e alguns do Sudeste Asiático, são os piores países do mundo para se morar. Esse aqui, por exemplo, é Serra Leoa, um país muito pobre, muito precário, onde recebe uma nota inferior a 0,55 para baixo. Então, são países muito pobres, com condições muito ruins de se viver. Imagine você que o Brasil está entre a média elevada e nós conseguimos ver e observar muita miséria e muita pobreza no Brasil, que dirá um país desse que recebe menos de 0,555, que dirá esse país, como é que está esse país no IDH, na realidade, se você for ver, hein? Então, esse é os critérios para se avaliar o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. E a nota pode ser baixa, média, elevada e muito elevada, tá certo? Espero que tenha ficado um pouco claro para vocês entenderem o IDH, que não é difícil, tá certo? Foi criado em 1990 por dois economistas, um paquistanês e um indiano, que com certeza Paquistão é de um país também de condições muito precárias e Índia é um país também de condições muito precárias. Eles repararam que não é bem assim, não é por ter dinheiro que um país é bom de se morar. E esse critério IDH, ele é muito realista, mostra muito a realidade de cada país, tá certo?